para nos ajudar a refletir sobre toda essa conjuntura política que nós vimos nesse primeiro bloco do seu jornal. Está aqui no estúdio o Paulo Vanucchi, o nosso comentarista de política. Boa noite, Paulo. Boa noite. Seja bem-vindo. Prazer estar aqui. Paulo, a gente viu muita coisa agora aqui nesse primeiro bloco. A gente viu manobras para prejudicar a defesa da presidenta Dilma. A gente viu também no Rio de Janeiro as manifestações em apoio à presidenta. Investigações sobre Eduardo Cunha, sobre Aécio Neves. O que chama mais atenção nesse contexto político e em relação às medidas adotadas pelo governo interino? Bom, foram muitas notícias. Essa do relator do processo do impeachment, Anastasia, que se a gente pudesse dizer, pau mandado do Aécio. Só foi governador de Minas porque o Aécio o fez governador. Uma má vontade que possivelmente o presidente Lewandowski vai barrar. Ela tem um pano de fundo. O pano de fundo está nos jornais de hoje, dizendo que pelo menos 3 senadores que votaram pela admissão do processo de impeachment começam a anunciar que, no mérito, vão votar contra o impeachment. Então, basta mais 2 senadores seguirem esse caminho. Os 3 foram o Romário, o Assir Garziski, de Rondônia, e o Cristóvão Buarque. Então, o nervosismo é muito grande, bate-boca no Senado, porque é balanço de 3 semanas de governo Temer. Sim. Hoje é quinta-feira. Então, é a terceira quinta-feira depois daquele 12 de maio em que Dilma foi retirada do seu legítimo cargo de presidenta. E um ministério de homens conservadores, sem mulheres, sem pessoas com a cor brasileira da África, de 3 ou 4 ou meia dúzia, ninguém sabe o número de pessoas que têm graves problemas na justiça, 2 já caíram, alguns podem cair ainda, e uma rebelião democrática nacional, sobretudo mulheres, se manifestam todos os dias, ontem aqui em São Paulo, no Rio ontem e hoje, a cultura, todo o segmento da cultura, a juventude. E medidas econômicas que são anunciadas pelo Meirelles, que é uma das possíveis cabeças de um governo sem cabeça, são desmentidas, por exemplo, em notícias como a de ontem, em que ele autoriza uma pauta-bomba, um gasto, reajuste salarial, que a Dilma queria fazer, gostaria de ter feito e não fez. Sim. Pela sua responsabilidade fiscal. Então, agora eles tentam apressar o impeachment, passando o recibo de que se rolar mais tempo, a sociedade brasileira vai entender a jogada do golpe. As gravações já mostraram isso, uma armação. Então agora a Anastasia quer impedir que isso seja mostrado no processo como prova de que houve um acerto. O Temer prometeu, eu vou abrandar a Lava Jato, segurança para todo mundo em troca do impeachment. Ele não podia ter feito isso e as próximas semanas vão mostrar os resultados. Entre recuos e retrocessos, a gente teve hoje essa questão do Toffoli falando para o Ricardo Mello voltar para a direção da EBC, para a presidência da EBC. Essa foi uma vitória, de certo modo. Porque era absolutamente escandaloso. Quer dizer, tem um mandato, tem uma definição clara de que o Conselho precisa autorizar a mudança. Então, mais uma vez, se tenta dizer, olha, no Brasil a lei perdeu valor, a Constituição perdeu, vamos fazer o que a gente quiser. Como se trata de um golpe em que a grande mídia, a Rede Globo e outros estão estimulando tudo isso, eles confiavam, bom, ninguém vai ter peito para segurar, e felizmente veio uma decisão liminar do ministro Toffoli, recuperando um pouco aí de ordem legal e constitucional. Não sei se o Pleno vai manter a decisão ou não. Em relação ao Eduardo Cunha, ele está tentando de todas as maneiras acabar com esse processo que vai vendo os dias finais agora, certo? Então, e veja que hoje ele teve mais uma derrota importante, unânime, e a presidenta Dilma produziu, numa entrevista à Folha, o que eu avalio como a melhor frase dela em 5 anos e 5 meses, presidenta. Ela disse, quem manda no governo é o Cunha. E aí o Temer ficou muito irritado, porque sabe que é verdade, que é um acordo com ele opera nas sombras, e tudo que ele for aprovar, ele precisa de consultar o Cunha, então ele é o chefe de um condomínio que não tem um sócio majoritário. Então é um governo que tem enorme fragilidade, só sobra para ele tentar o que foi anunciado hoje também pelo novo presidente da Petrobras. Sim. Rever o pré-sal, rever o marco regulatório, entregar a Petrobras para entrar dinheiro, ou seja, atacar não apenas a democracia,
os direitos sociais, mas atacar também a nação brasileira, o interesse nacional. É um conjunto de retrocesso. Nessas 3 semanas, é esse o resumo da ópera. Volta ao passado. Sim. Terrível, os herdeiros da pior elite brasileira, da senzala, da escravidão, das ditaduras, eles estão governando e vão governar por algum tempo. Espero que o impeachment, qualquer saída de antecipação das eleições, abra uma válvula rápido, mas, sobretudo, os movimentos sociais, essa juventude, as mulheres, a luta cultural, preparem aí a retomada do trilho de um país que quer caminhar para frente e não em direção ao passado. Obrigada, Paulo. Obrigado a você. Até semana que vem. Até mais.